Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com uma breve mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Se Deus sabe que vai acontecer, por que Ele não evita? Essa frase estou levando para o futuro. Agora, essa frase no passado. Se Deus sabia que ia acontecer, por que Ele não evitou? Se as obras da carne hoje não são da vontade dEle. Gente, eu sei que não é fácil acreditar nisso que eu estou pregando. Porque o mundo prega exatamente o contrário daquilo que eu prego, daquilo que eu creio. Essa panelinha aí da graça, que tem o poder assim, de influenciar, porque tem muitos seguidores, milhares de visualizações, eles também não pregam o Deus que eu creio. Assim como o sistema religioso que tem a carne, que tem o Satanás, nesse sistema corrupto chamado graça, tem uma carne também que está frustrando os planos de Deus. E eu reconheço que não é fácil acreditar naquilo que eu creio. Eu já tenho falado em outras mensagens que Deus está se revelando de uma maneira que Ele nunca se revelou antes. Nem Paulo teve essa revelação. Olha só, Paulo não teve o entendimento de que tudo era da vontade de Deus. Porque se Paulo tivesse o entendimento de que tudo foi da vontade de Deus, Paulo não diria isso, nem Paulo teve o entendimento que tudo era da vontade de Deus. Olha, Paulo fala em 2 Coríntios 4,4 para os judeus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O sistema religioso diz que é o Satanás, porque o Satanás é o sócio do sistema religioso evangélico. Mas nós sabemos, quando lemos o contexto, Paulo está dizendo aí que o Deus deste século, daquele século, deste presente, não é o século 21, era Moisés. Quando você lê o contexto, está lá. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Mas eu quero que você atente para o seguinte. Paulo está dizendo que Moisés estava seguindo o entendimento dos judeus. Paulo não foi Moisés, foi o próprio Deus. E Paulo não teve esse entendimento. Por acaso Deus queria que todos os judeus entendessem a graça de Paulo? Que todos os judeus entendessem o evangelho da incircuncisão? Não é da vontade de Deus que os nossos amados irmãos judeus ainda estejam esperando o Messias? Não é da vontade de Deus? Você não percebe que Deus não é a favor da unanimidade e que todos estão fazendo a vontade dele? Você vê que Paulo está dizendo aí que Moisés estava cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a imagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a glória de Cristo. Mas Paulo não teve o entendimento que essa cegueira, esse não entendimento também é de Deus. Você tem um cônjuge aí que não entende a graça? Ele não está fazendo a vontade de Deus? Ela não está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o casal entendam a graça, mas Deus não está conseguindo. Os planos de Deus estão sendo frustrados dentro da sua casa. Gente, eu entendo, eu respeito, mas eu não creio mais nesse Deus. Isso é uma visão totalmente carnal, sem revelação. Tudo é da vontade dele, gente. Até a punição é da vontade dele. E o que é trágico e estarrecedor para mim e para você não é para Deus. Porque o final sempre é glorioso. Onde está o espírito dessa pessoa que foi vítima de uma atrocidade, de uma coisa absurda? Onde está o espírito? Com um novo corpo glorioso igual dele. Está vendo o Senhor como ele é. Viu aí que Deus é bom, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito, que tudo que Deus fez é perfeito, gente. Ele ia fazer só a carne para frustrar os planos dele. Eu sei que esse entendimento é difícil e que Deus não vai dar esse entendimento a todos, porque Deus não é a favor da unanimidade, mas alguns estão concordando comigo.
E é essa a intenção de Deus. Você já pensou se todo mundo só gostasse de MPB como eu gosto? Você vê essa variedade de raça, de etnias, de gosto, de temperamento. Tudo de Deus. Tudo de Deus. Até os vermes e as bactérias estão fazendo a vontade de Deus. Por que o homem não estaria fazendo? Então Paulo disse aqui, que Moisés estava cegando o entendimento dos judeus. Não era Moisés, não foi Moisés, Paulo, foi o próprio Deus que disse, você vai ter o entendimento, você não vai ter. Isso acontece hoje dentro dos nossos lares. Um tem um entendimento, um discorda totalmente. Você entende a graça, seu cônjuge de você morrer, você vai para o inferno. Satanás está usando você. Eu sei que é difícil acreditar nisso, gente. Principalmente até os pregadores da graça concordam que a carne é inimiga de Deus. Olha, os pregadores da graça, aqueles que tiveram a revelação do Evangelho da graça, que prega para você que inferno significa sepultura, que o ser diabo nunca existiu, que pecado era transgressão de lei, que salvação sempre foi da mente, nunca do espírito, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que a Bíblia é um livro histórico, que o Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia, está lá Apocalipse 11, eles pregam tudo isso. E esses que pregam tudo isso, que vocês ouvindo as mensagens deles, vocês saíram do sistema religioso corrupto evangélico. Mas esses mesmos pregadores continuam pregando que a carne é inimiga de Deus. No sistema religioso antigo era a carne, era o Satanás, tudo era o Satanás. E agora eles estão pregando que a maldade pertence à carne e que a carne está frustrando os planos de Deus. Mesmo quando Deus diz, eu faço bem, eu faço mal, eu causo desgraça, eu, o Senhor, faço todas as coisas. A gente vê várias atrocidades cometidas pelo próprio Deus, inclusive matando o seu próprio povo, quando ele levantou serpentes ardentes e picou o seu povo, matando muitos povos em Israel. Eu sei que é difícil de acreditar diante de tantas atrocidades, mas esse é o tema da mensagem. Se Deus sabe que vai acontecer, por que Ele não evita? Se Deus sabia que ia acontecer, por que Ele não evitou? Responde aí, essa panelinha que está na graça aí, responde aqui. Você que concorda com isso, responde essa pergunta aqui. Vai acontecer uma atrocidade daqui a um ano, uma coisa absurda. Deus sabe, sabe. Não é da vontade dele? Não, Júlio, não é da vontade dele não. Porque ele não evita. Vai vir um serial killer daqui a 500 anos, que vai matar, que vai roubar e que vai estuprar. Não é da vontade de Deus, porque ele não faz simplesmente esse serial killer não vir ao mundo, a gente não vai nem ficar sabendo. Responde aí, responda para mim aí, se Deus sabe, Ele é onisciente e onipotente, Ele sabe tudo e Ele pode tudo. Se Deus sabe que vai acontecer, por que Ele não evita? Se Deus sabia que ia acontecer, por que Ele não evitou? Responda essa pergunta aqui para mim, por favor. Repito, eu sei que é difícil ter esse entendimento, mas Deus está dando a alguns. Não creio no Deus que está lutando, que está guerreando, gente. Não entra mais na minha cabeça esse Deus. Romanos 10:2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso para nossos amados irmãos evangélicos. De quem é essa cegueira dos evangélicos? De Deus. Estão certos. Por quê? Estão fazendo a vontade de Deus. Por acaso Deus quer que todos os evangélicos entendam a graça, mas Ele não está conseguindo? Você acredita nisso, meu irmão, minha irmã? Paulo não teve esse entendimento. Vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Como se a culpa fosse deles. Não, esse não entendimento era de Deus. Esse não entendimento hoje também é de Deus. Tudo é dele. Se Deus sabia que Adão ia desobedecer comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que Deus colocou essa árvore? Coloca aqui nos comentários por que Deus colocou essa árvore. Por quê? Porque a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Gente, você consegue imaginar Deus antes de criar Adão e Eva?
Se, rapaz, eu vou criar Adão e Eva, vou botar a árvore do conhecimento do mal. Nossa, Adão vai comer, vai me desobedecer, vai frustrar os meus planos. Eu vou ter que me transformar em carne, né? Hebreus 2,14, que ele, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Versículo maravilhoso, Hebreus 2,14. Vão me colocar no madeiro, uma coroa de espinho, vão me cuspir, me torturar, porque Adão me desobedeceu. Responda essa pergunta aqui, abençoados. Se Deus sabia que Adão ia desobedecer comendo da árvore do conhecimento e do bem e do mal, por que Deus colocou essa árvore? Claro que a desobediência de Adão foi sim da vontade de Deus. O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. Paulo fala isso. Mesmo antes das 613 leis. O pecado para Deus sempre foi a transgressão, a desobediência. Mas essa transgressão é entre aspas. Essa desobediência foi entre aspas. Adão fez sim a vontade de Deus. Salomão não era para ter vindo ao mundo? Eu não estou fazendo aqui apologia ao adultério, gente. A gente, quando defende essa causa aqui, isso aqui, as pessoas estão fazendo apologia ao adultério. Eu estou há 5 anos na graça. Eu continuo sem beber, sem fumar, sem me prostituir, casado, bem casado, fiel à minha esposa, vivo para a família, para o trabalho, para os negócios. E aí? Eu não prego libertinagem. Eu prego liberdade de espírito. Então eu sou a prova viva de que a graça, o entendimento da graça, não me fez uma pessoa libertina. Eu não uso de libertinagem. Repito, continuo casado, bem casado, não bebo, não fumo. Cadê a libertinagem? Cadê a sensação dessa graça que estão pregando aí? Que pode fazer tudo. Eu não sinto prazer nessas coisas. Salomão não era para ter vindo ao mundo? Quer dizer que Deus fez um plano lá para Davi e ter uma esposa, para Batseba e Urias serem felizes, terem 10 filhos, 8 netos, 3 bisnetos. Batseba e Urias iriam ver a sua 3ª geração, mas aí apareceu a Batseba, que inventou de tomar um banho na varanda da casa dela, na parte de trás, e o garanhão, bonito, forte, rico, viu Batseba. Então tudo isso não foi da vontade de Deus. E Deus, poxa, eu vou ter que mudar meus planos. Eu vou enviar um tal de Salomão aí. Vocês já ouviram falar no tal de Salomão? O homem mais sábio da Bíblia. Sábio, entre aspas, né? A sabedoria de Deus. Ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. A riqueza e a pobreza pertencem a Deus. Então Salomão não era para ter vindo ao mundo? E o adultério ali fez com que Deus mudasse os seus planos? Você acredita nisso? Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aí que estão me assistindo que foram frutos do adultério. E quem sabe até de um estupro. Você não era para ter vindo ao mundo? Tenho certeza que tem pessoas que foram vítimas de adultério. Você não era para ter vindo ao mundo? Eu não estou fazendo apologia ao adultério. Mas eu continuo batendo nessa tecla que tudo é da vontade de Deus. Tenho certeza que tem pessoas aí que foram vítimas, que vieram ao mundo vítimas de um adultério e até de estupros. Você não era para ter vindo ao mundo? Eu sei que é difícil acreditar nisso. O sistema prega contra isso que eu creio. Essa panelinha aí na graça prega contra isso que eu creio. Porque é muito mais fácil você acreditar lá no sistema religioso evangélico que Satanás existia. E é muito mais fácil acreditar, nós que estamos na graça, acreditar que existe uma carne. Repito, nem Paulo teve esse entendimento. Inclusive Paulo, quando fala das obras da carne, essas obras da carne não tem nada a ver com a carne ativada para os dias de hoje.
Quando Paulo diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, essa carne são as práticas das 613 leis que Paulo usa a expressão carne que não está agradando a Deus. Percebeu aí que Paulo não teve um entendimento? 2 Coríntios 4,4 foi Deus que não deu o entendimento. Que Paulo não teve esse entendimento, que tudo é da vontade de Deus. Paulo não teve esse entendimento, gente, de que a carne estava assim fazendo a vontade de Deus, que as pessoas que não tinham o entendimento estavam sim fazendo a vontade de Deus. Salomão não era para ter vindo ao mundo? Por que Deus não evitou o assassinato das 4 crianças na creche? Fala aí, gente, por que Deus não evitou? Deus sabia que isso ia acontecer desde antes da fundação do mundo. Nossa, esse cara vai vir ao mundo, vai matar 4 crianças dentro da creche. Deus poderia fazer, até no tempo presente, que isso não acontecesse. Ele podia fechar a creche, ele podia infartar esse camarada que matou essas 4 crianças. Ele podia ter feito esse homem não ter vindo ao mundo. A gente nem saberia do livramento de Deus. Por que Deus não evitou, sendo Ele onisciente e onipotente, por que Ele não evitou esse massacre? Eu sei que é difícil acreditar que isso foi sim da vontade de Deus. Onde estão os 4 espíritos dessas crianças, com um novo corpo glorioso igual ao dele? Está vendo o Senhor como Ele é? Viu aí que Deus é bom? Que isso foi o tempo do Espírito e Deus usou esse massacre para arrebatar os espíritos. Por que Deus não evitou que Hitler fizesse o que fez? Por que Deus não evitou Osama Bin Laden fazer o que ele fez? Se ele sabia, desde antes da fundação do mundo, ele podia fazer Hitler não ter vindo ao mundo. Ele podia ter feito Osama Bin Laden não ter vindo ao mundo. Ele podia fazer essas atrocidades, essas pessoas não terem vindo ao mundo. Essas pessoas que vão cometer outras atrocidades daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Por que essas pessoas vão vir fazendo atrocidades? Se não é da vontade de Deus, por que Deus não evita essas atrocidades? Porque essas atrocidades, elas são sim da vontade de Deus. Eu sei que é difícil acreditar nisso. Eu sei que é mais fácil acreditar até quando um pregador da graça prega o contrário daquilo que eu creio. Eu sei que não é fácil acreditar nisso. Mas é o que eu creio. E Deus está dando esse entendimento a alguns. Se a carne não está fazendo a vontade de Deus, ninguém deve praticar o sexo. Pois o sexo é um desejo 100% carnal. Ou não é? 100%, não é 99%, não é 100% carnal. Então não vamos praticar o sexo. O sexo é uma das provas que a carne está sim fazendo a vontade de Deus. Gente, para pensar. Deus ia colocar uma carne no mundo para frustrar os planos dele. Quem fez a minha carne? Quem fez a sua carne? Ora, se ele é onisciente e onipotente e a carne não ia fazer a vontade de Deus, ele não faria o ser humano. Ele não aumentaria a quantidade de seres humanos. A natalidade é maior do que a mortalidade. Eu já teria matado Adão e Eva e trazido os dinossauros de volta. Deus está desesperado. Deus está dizendo 24 horas por dia. Não faço não, você está doido. Estou de olho em você, não faço não. Deus já infartou há muito tempo, gente. A vontade de Deus é que todos entendam a graça, que todos tenham um único entendimento, mas Deus não está conseguindo. Estou vendo na graça aí, gente, maldição hereditária, livre-arbítrio. Realmente, você lendo a Bíblia, sem o entendimento, sem a revelação, você entende, vai entender que realmente Jonas teve o livre-arbítrio. Né? Que livre-arbítrio? Não tem isso na Bíblia, gente. Se o homem tem um livre-arbítrio, Deus não é soberano. As pessoas abrem a boca dizendo, Deus é soberano. Deus está no controle de tudo.
está no controle de tudo? Então esse camarada que matou essas 4 crianças, Deus perdeu o controle? Deus perdeu o controle quando Hitler fez o que fez? Deus perdeu o controle quando Osama Bin Laden fez o que fez? Deus está perdendo o controle 24 horas por dia. Porque enquanto eu estou falando com você, está acontecendo desgraças, coisas estarrecedoras. Deus perdeu o controle total. Como é que Deus está no controle de tudo se a humanidade está indo contra a vontade dele? Como é que Deus é soberano se ele não está colocando em prática os seus planos? Jó mentiu quando disse: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum são quantos? Ah, Jó, segundo o entendimento da graça aí, os planos de Deus estão sendo frustrados. Isaías 46:10, e faço toda a minha vontade. Faz não, porque tem uma carne, Senhor, que pode frustrar os teus planos e fazer com que o Senhor não possa fazer toda a sua vontade. É esse Deusinho que estão pregando aí na graça, gente. E é mais fácil acreditar nesse Deus do que nesse Deus que eu creio. Quando eu acordo a povo de Deus, eu falo o que eu penso, aquilo que eu creio. Tem pessoas que acreditam, que estão fazendo a vontade de Deus. E você que não concorda comigo também está fazendo a vontade de Deus. Esse sistema religioso corrupto que está aí na graça está fazendo a vontade de Deus. Você vê que o foco está indo para isso, né? Ele não tem como me refutar com relação ao cão guloso que ele é. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo aí que tudo é da vontade de Deus. Vou tocar nessa tecla aqui. O foco é fazer com que você que esteja entrando aí na graça, porque o foco dele agora está nos novos inscritos, que não conhecem ele e que está maravilhado com o evangelho da graça de Deus, e essas pessoas é que são vítimas desse espertalhão aí, desse camarada que implantou um sistema corrupto no meio da graça. E eu vou continuar combatendo esse sistema corrupto, combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Você já pensou se ninguém combate esse sistema religioso? Essa praga cresce. É de Deus, mas é uma praga. Esse cão guloso aí está fazendo a vontade de Deus. E você que concorda com ele, que veio ao mundo para sustentar pregadores e pastores, você também está fazendo a vontade de Deus. Agora Deus levanta um para combater esse sistema corrupto. Ele criou esse sistema religioso na graça. Combate o dízimo. Dízimo, você foi enganado. Agora tem Deus ama quem dá com alegria, aquele que dá semente ou que semeia prosperará. Tem envelopes amarelos, brancos, ofertas especiais. Tem esse lixo de grupinho de WhatsApp, que são um lixo, uma aberração no nosso meio. Uma vergonha que não tem base bíblica nenhuma. Pelo menos o dízimo tem base bíblica. Malaquias está na Bíblia. Claro que é uma heresia, dízimo é uma aberração, mas tem base bíblica. Os pastores estão enriquecendo ilicitamente, uma mensagem que ele pregou aí, e ofertinha, e congregação, e grupinho de WhatsApp. Ele está tirando o foco, que é combater esse sistema corrupto que ele implantou, que ele criou, porque nunca ganhou dinheiro como pedreiro e nunca ganhou dinheiro no sistema religioso que ele fazia parte. E está ficando rico, prosperando com dinheiro alheio, pregando o evangelho da graça. 1 Coríntios 9:18. Gratuitamente, que apresente o evangelho de graça, gratuitamente. 1 Coríntios 9:18. Está tirando o foco, que é combater o sistema religioso que ele implantou. Aí não tem o que refutar sobre esse sistema religioso corrupto que ele implantou, aí fica dizendo, se defendendo, me atacando contra isso que eu prego, que tudo é da vontade de Deus. Não sai do foco não, você é um cão guloso. Na verdade, há um espírito no homem. Jó 32:8. Na verdade, eu encerro com esse versículo. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. O entendimento é de Deus, o não entendimento é de Deus. Todos estão fazendo a vontade dele. Eu creio nisso. Se você discorda, você também está fazendo a vontade de Deus, tá certo? Mas eu vou continuar combatendo o sistema religioso aonde quer que ele esteja, tá certo? Já pensou se ninguém combate esse sistema corrupto? Você vê que o foco desse cão guloso aí são os novos inscritos. Porque os novos inscritos é um engodo, é uma isca. Eles são fáceis de serem enganados e sustentar
esses camaradas aí a terem qualidade de vida. Não dê dinheiro a pregador, gente. Não dá. Dá dinheiro ali, ó, a um morador de rua, debaixo das pontes, nas comunidades. Toda vez que você ajuda um pobre necessitado, você está fazendo a verdadeira obra de Deus. Não dê dinheiro a pregador. Não compre e-books. Isso é uma vergonha. Ajude aqui a avançar, a obra avançar. Estou levando essa mensagem para vocês aqui. Eu não gasto um centavo para fazer isso. É por amor e por chamado que eu faço isso. E tem que ser assim. Nós temos que combater e banir esse sistema corrupto que está aí. Essa panelinha que está crescendo. Tá certo? É de Deus, essa praga é. Mas Deus levanta pessoas também para combater. Porque Deus não é a favor da unanimidade. Tá certo? E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagem focada. Eu tenho mensagem do playlist com o título Lobos na Graça. Tem umas 20 mensagens. A casa caiu, o aluguel é 4 mil, arrecada 40. Tá fazendo o que com os 36 mil? Tá tendo prestação de contas? É? Não tenho que prestar contas a ninguém. E com dinheiro alheio. Isso é uma vergonha, isso é um sistema corrupto do nosso meio, gente. Eu não consigo ficar calado. Eu vou sim, contra a vontade de alguns, combater o sistema religioso, mesmo porque Paulo fazia muito isso. Paulo foi preso, humilhado e torturado porque ele combatia e denunciava o sistema religioso. E é isso que eu faço, tá certo? Peço que você se inscreva no canal. Já é inscrito no canal? Se inscreva, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avise a você. Já deu o seu like? Quando você dá um like, dá um joinha, você já está ajudando o canal. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário, o que foi que você achou dessa mensagem? E principalmente compartilhe aí com outras pessoas. Tá certo? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Você tem algum testemunho aí para denunciar esse sistema corrupto que está aí? Manda um e-mail para mim, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.